Olá, muito bom dia para você. O Auto Esporte está começando. Motos que sobem paredes. Acho que foi uma das vezes que eu tive mais medo. Qual é a melhor posição para o bebê conforto no carro? Você sabe dizer? Cadeirinhas sem dúvidas. Uma nova série para você. Você tem que afrouxar esses parafusos, certo? Depois levantar o carro. Jovens motoristas e o aprendizado para trocar pneu. Mudanças de regras na Fórmula 1. Acho que vai ser praticamente impossível acabar o ano aí sem sofrer uma punição. Escolas para quem quer pilotar. Estamos em Silverstone, na Inglaterra. Tem um centro de treinamento que qualquer um pode melhorar suas habilidades no volante. E o melhor, dentro de um esportivo. E vamos abrir falando de direção elétrica. A direção elétrica certamente está entre as invenções que mais trouxeram qualidade de vida para o motorista. Só você ver com que leveza eu mexo aqui no volante. Essa facilidade também exige atenção. No caso do Jefferson, foi o pai que apontou o problema. Fez um movimento do volante. Ele falou, ó, fazendo um barulho aqui e tá com uma pequena folga. Leva na oficina que isso daqui não é normal. Não é normal mesmo, mas esse estalo é o primeiro sinal de alerta. E desmontar o sistema é uma senhora mão de obra. Tudo para chegar nesse miolinho aqui, o coxim da direção. Nossa, mas tá tudo moído, cara, esfarelou. Fica ligado no conserto porque hoje a direção elétrica é preferência nacional. Sensores ajudam a reduzir a força para fazer as rodas mudarem de direção. Esforço nenhum quase, né? Quando você tá parado, estacionar é mais leve e quando você pega a estrada, o carro fica mais seguro. Inclusive tem um negócio legal da direção elétrica porque ela é amigável, ela conversa com outros sistemas de segurança e conforto do carro. Já ouviu falar de carro que lê a faixa e aí o volante corrige? Isso só é possível em carro de direção elétrica. Vou dar outro exemplo. A hora que o carro perde de controle, o controle de estabilidade solicita a direção elétrica para ela fazer uma correção e ajudar a colocar o carro na trajetória correta. O Luiz comprou o carro já sabendo que havia um problema na direção. Negociou um desconto, mas não sabe quanto vai ficar o conserto. Não sei, agora que eu vou passar por isso, pelo orçamento que vai ser feito, né? Para ver se valeu a pena o desconto, Só né? vou saber agora, né? O que é que nós temos aqui? Vamos lá. Ó, esse aqui é o motor elétrico da coluna. Tá. Aqui vai o sensor de ângulo. É um sensor que ele direciona o motor elétrico para estar virando. O que é que faz esse componente quebrar? Normalmente dá batente no final do curso do volante. Ou seja, que as pessoas que viram até E fica segurando além do que pode. Manobrar muito o carro parado também acaba forçando e danificando? Também danifica. Ela absorve todo o impacto da roda, passa para a caixa de direção que manda o impacto para a coluna. Sim. Então ela está recebendo o impacto todo momento. Os casos do Luiz e do Jefferson eram iguais, só trocar o coxim. Mas você viu o trabalhão que é para montar e desmontar. Não dá nem para imaginar que uma pecinha daquele tamanho causa um barulhão desse. Barulhão desse. Ah, tranquilo. Não sente mais o barulho. Se esse ruído aparecer, leve o quanto antes para o mecânico. Senão, a conta pode passar dos R$2.000. Mas e a conta dos nossos dois amigos? Agora vem cá, uma curiosidade nossa aqui. Você comprou o carro com um desconto de R$1.500 porque tinha um problema na direção elétrica. Conta pra gente quanto é que o senhor gastou agora. R$500. Deu sorte! Deu sorte. Aí, moleque! Em 2018, as equipes terão um motor a menos para disputar a temporada. Em vez de 4 motores para todas as 21 corridas desse ano, só poderão ser usados 3 unidades de potência. Outro item que mudou, o KERS, que é o sistema que armazena energia elétrica para acionar um propulsor extra. Antes, o piloto poderia usar 3 vezes por corrida. Agora, no máximo 2 por etapa.
Quem usar mais perde 10 posições no grid na primeira vez e depois são 5 posições. Felipe Massa deu seu pitaco. Eu acredito que não seja bacana os carros terem que perder posição no grid por uma troca, mas existe um regulamento, né? Senão é muito fácil a equipe botar um motor mais forte e começar a trocar mais vezes, também não é correto. Então é importante que as mudanças aconteçam, é importante que talvez a unidade de potência fique mais simples, né? Para todas as equipes, mas para conseguir trazer outras marcas também. Só para entender, os carros de Fórmula 1 são híbridos, com 6 sistemas formando a unidade de força. O motor de combustão, o turbocompressor, o KERS, que é o sistema de recuperação de energia cinética, o de energia térmica, as baterias e a central de gerenciamento eletrônico. Hoje você acha que para essa nova regra agora desse ano, reduzindo ainda mais o número de motores no ano, é mais complicado ou a gente está em outra fase? Vamos lembrar qual que é o objetivo da FIA, né? Obviamente é reduzir o custo, as montadoras fazendo menos motores, as equipes tendo que comprar menos motores e também para dar o que a Fórmula 1 leva para as ruas, para os carros de rua, né? Que é a confiabilidade. Sim. O problema é o seguinte, são motores de quase 1000 cavalos. Sim. Né? Estavam até falando de querer superar os 1000 cavalos, mas obviamente com esse regulamento você tem que maneirar um pouco. Eu fiz uma conta rápida, cada piloto anda aproximadamente 18.000 quilômetros no ano, então esse motor tem que durar 6.000 quilômetros. Como comparação, na minha época, lá de motor V10 aspirado, 2001, né? O motor durava 450 quilômetros e trocava. Né? Era praticamente motor, descartável. Era um motor para sexta, um para sábado e um para domingo. Mas o turbo ele coloca tanta pressão ali que Potência. Exige muito do motor, né? Mas mesmo assim, com um giro mais baixo, tende a ter uma durabilidade melhor. É um desafio. Acho que vai ser praticamente impossível acabar o ano aí sem sofrer uma punição. Vai ter umas punições ali. Sem dúvida. A temporada começa dia 25 de março na Austrália, no circuito de Melbourne. De frente, de trás, de um lado, do outro. Qual é a melhor posição para o bebê conforto no carro? Você sabe dizer? Tem gente que opta pela posição mais prática, que é essa aqui, ó, na lateral do carro. Claro, isso facilita muito tirar e pôr a criança, né? Mas a posição mais segura é essa aqui, ó, no meio, de costas e, claro, bem amarrado, né? Mas bem amarrado mesmo. Deixar assim com folga não vale. O jeito de testar isso é pegar aqui pela base, nunca aqui em cima, e chacoalhar. Então vamos testar aqui. Tá bem solto. Então tem uma dica, a gente tem que tirar toda a folga de cinto e deixar ele super preso. Ele não pode se movimentar mais que 2 dedos para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Então, vamos fazer como tem que ser. Sem a criança, né? Sem a criança, na hora que estiver instalando, colocar a mão ou o joelho quando estiver nas pontas, né? E fazer força mesmo. Então, fazer força... Vamos lá, me ajuda. Você... É um trabalho em dupla, às vezes. Você pode fazer essa força aqui. Com toda a força do meu corpo para baixo. Então, tá vendo que eu puxo aqui, devolvo aqui para dentro. Toda a folga que a gente tem. Vamos lá, vamos ver como ficou. Vamos testando. Tá mais firme. Incrível! E tem um motivo para o bebê conforto ficar virado para trás. A gente trouxe essa boneca aqui, Gabriela, para mostrar qual é o impacto que a criança sofre numa frenagem brusca se o bebê conforto estivesse posicionado da forma errada, ou seja, virado de frente. Em geral, a cabeça do bebê é 25% do peso dele, ou seja, numa freada dessa, a cabeça é lançada para frente, isso dá um tranco no pescoço, que é aquele efeito chicote, e aí volta com tudo para trás. Ele ainda não tem a sustentação de pescoço e isso gera uma lesão muito grave. Alguma dica sobre esse momento aqui, ó, para prender a criança bem sem machucar? Então a gente desce isso daqui, faz com o nosso dedo um formato de pinça e tenta pinçar mesmo aqui. Se eu conseguir beliscar, tá um pouquinho solto. Aí vem, puxa ajusta, mais um pouquinho. Na posição correta, isso não acontece, né? Não, aqui com o bebê de costas virado para trás, a gente tem o bebê um pouco mais inclinado, então eu tenho essa linha sustentadora de
cabeça, pescoço e coluna bem firme, protegida pela conchinha do bebê conforto, e aí ele não vai ter esse movimento de lançar a cabeça para frente e voltar. O topo da cabeça do bebê nunca pode ultrapassar esse limite do bebê conforto. Já a perninhas, eles ficam incomodados, mas não prejudica a segurança. Daqui a pouco, quando os bebês crescem. Vem aí um show de habilidade em 2 rodas. A moto 160 praticamente original. Jovens motoristas e as dúvidas para trocar pneu. Onde que é que colocou esse macaco? Não faço a menor ideia. E as escolas para quem quer pilotar. Você tem que fazer a tangência, a curva, aqui na saída você precisa acelerar e sentir o carro, né? Estrada de terra, serra, celular, sem sinal. Agora imagina a situação de um pneu furado, nem dá pra chamar ninguém. Faz o quê? Troca. Pra mim é difícil, porque eu nunca troquei pneu. Já troquei, não gosto, prefiro não. O único que se garante aqui é o Ariel. Qualquer carro. Pra mim, qualquer carro. Gente, isso aqui é muito pesado. Primeiro passo, tirar o macaco, a chave de roda e o step. Onde que é que colocou esse macaco? Não faço a menor ideia, confesso. Ó, se você tem que procurar aqui embaixo, vai ter um espaço que você vai conseguir encaixar isso aqui, ó. Esse quadrado. Os modelos mais novos têm uma indicação do lugar exato para encaixar. Assim, o carro não escorrega durante a troca e você também não amassa essa parte aqui. Na estrada de terra, o Ariel ainda tomou um cuidado extra. Limpei aqui, no caso, para poder deixar o macaco mais fixo possível. E aí, antes de subir o carro, um ponto super importante. Você tem que afrouxar esses parafusos. Certo. Depois levantar o carro, porque certo. se você levantar antes, a roda vai girar, você não vai conseguir. Então, tá. Escolhe a ferramenta aqui. Tá muito apertado. Não vai nem com o pé. Eu não ia conseguir. É o contrário? Tá brincando? Sério? Eu já saí procurando ajuda. Desistiu? Desisti. O Lucas e o Ariel continuam. Agora só vou levantar o carro até a roda sair do chão. A gente vai tirar todos os parafusos. Você tira a calota. Agora acho que eu tenho que abaixar. Eu acho. Olha só, se você baixar agora, o carro vai tombar. Tá solto, ó. O Lucas faz o ajuste e agora sim, tá tudo pronto para baixar o carro. Atenção para um detalhe, aquela apertada final só pode ser feita no chão. Quando o parafuso está lá, chegou no limite. Ariel mandou bem demais, você não levou nem 7 minutos. Tem algum macete, alguma coisa? Porque eu vi que você é bem rápido. A dica é que o pessoal levanta o carro e depois vai afrouxar os parafusos. O ideal seria afrouxar os parafusos, levantar o carro, depois remover totalmente os parafusos e a roda. 20 minutos, foi bem até. Será? Eu acho que 20 mesmo. minutos eu tinha chamado o seguro e não tinha passado por tudo isso. A Ju ganhou experiência e tá sonhando com os carros que tem pneu run flat, aquele que fura e mesmo assim continua rodando. Por enquanto é só nos carros de luxo, mas quem sabe no futuro. Pode ser um item de compra do próximo carro. Com certeza, não tenha dúvida. Cara, tô completamente grog, mas completamente grog. Em meados dos anos 20, tinha uma apresentação de bicicleta numa pista de madeira, só que a 45 graus. E aí um louco pensou, acho que eu consigo fazer isso de moto. Testou, conseguiu e ousou. Montou um show, só que com a parede a 90 graus. E assim nascia o Wall of Death, Muralha da Morte. Ela foi atração de circo. Agora já entra no guarda-chuva dos esportes radicais. E eu já andei no ano passado, só que nos 45 graus, antes da estreia dessa equipe. Mas hoje eu vim concluir esse desafio e vou subir no paredão. Sério, e qual foi a ideia de criar esse paredão da morte? Alguns americanos acabaram ajudando a gente na execução do projeto. E aí depois foi escolher os pilotos, né? Porque no Brasil não existiam pilotos.
Então aí foi mais uma preparação, foram mais 6 meses de preparação, até a gente ter os primeiros pilotos subindo no muro. Uma fase que levou praticamente um ano. O paredão funciona quase como uma bacia. A primeira parte, mais baixa, tem uma inclinação para facilitar a subida. Na parte de trás, uma estrutura metálica que suporta até 10 toneladas. Um desafio daqueles, e tem que ter estômago. Você, eu fiquei sabendo, você já desmaiou, né? É, exatamente. Devido à força G, estava meio despreparado da postura incorreta, né? De pilotagem e com as pernas pelo guidão. Daí o público, toda aquela emoção, foi a primeira apresentação, toda a família. E daí ele apagou em cima da moto, levantou. E a hora que eu caí no chão, assim, já levantei. Depois continuei o show, tudo normal. Quantos dias você demorou para acostumar? Acredito que uma semana, andando no 45 até perder bem a tontura. Duas forças maltratam os pilotos no paredão. A centrífuga ajuda a empurrar a moto contra a grade de madeira. Quanto maior a velocidade, mais aderência. E tem a força G, que é a força da gravidade fazendo pressão no corpo humano. Em movimento, a força G aumenta e multiplica o peso da moto. Haja preparo para ficar perpendicular ao chão. A moto é uma CG 160 praticamente original. Ela foi personalizada para ficar mais bonita para o show e tirar algumas peças como farol e colocaram esses suportes para melhorar nas manobras. Vamos lá. Em 45 graus primeiro. Perde referência total, né? Acelera mais e tenta deitar mais a moto. Você está muito em pé, Tá. Você deita ela e dá um pouquinho mais de gás. Pra você já acostumar na interseção ali. Tá bom. Nova tentativa. Depois, mais uma. Vai ou não? Tem 3 vezes mais tonto com a velocidade e forma meio um túnel, né? A visão começa a distorcer. É uma coisa que completamente diferente de uma moto velocidade, porque lá você tem oscilações de força G. Aqui não, uma pressão constante. Vai piorar quando eu estiver no paredão ou não? A mesma sensação? Tenta não demorar muito aqui no 45. Viu que pegou a velocidade, você já tenta subir. Mais algumas e na oitava. Falar que acho que até hoje foi o maior desafio assim de limitação minha. Vai lá, Leandro, não desista. Show! 2 voltas a 90 graus. Depois de tanto esforço, uma merecida ajudinha. Cara, obrigado mesmo. Acho que foi uma das vezes que eu tive mais medo. Isso e o freestyle. E aí, Leandro, qual a próxima experiência? Valeu, Autosport! Por que o assento do meio no banco de trás é tão importante para as crianças? Um jeito de voltar para a escola e se divertir? Meu, impressionante a força do carro, cara. Um, 2, 3 filhos. Depois da chegada do casal de gêmeos, o banco de trás desta família ganhou uma nova configuração. Eu coloquei eles no canda por causa do cinto de 3 pontos. E a Ana Júlia tive que colocar no meio porque é o cinto de 2, que não é o certo, né? Que teria que ter um de 3 também, mas foi a adaptação que nós achamos. Eles que são mais frágeis, eu deixei nas pontas para ficar mais seguro. Priorizar os bebês que são menores, mais frágeis, tá certinho, então isso foi ótimo. Só com a Ana Júlia que é uma situação agora mega complexa, porque na verdade o booster serve para o cinto de 3 pontos na posição do meio. Então fica uma situação um pouco difícil. Ao mesmo tempo ela não pode ir sem nada ainda, porque tem 4 anos e pela lei até 7,5. Então é uma situação complicada. Mas não achei muitas opções viáveis. Eu achei 3 modelos só, que tinham cinto de 3 pontos, mas inviáveis. Às vezes até tem, só que aí o porta-mala é pequeno, então tem que pensar em tudo, um carro completo. Essa carência de opções deve acabar em 2020. É quando entra em vigor a resolução do CONTRAN, que obriga o cinto de 3 pontos em todos os assentos de todos os carros novos.
Agora, Gabriela, no caso de ir na frente, quando não tem opção e a criança tem que ir na frente, né, que é permitido no caso de um carro cabine simples, por exemplo, se for um bebê conforto, então para os bebês teria que desativar o airbag, porque não pode de forma alguma ter o bebê conforto com o airbag. E se tiver que escolher entre uma das crianças para ir na frente, sempre pegar a criança maior, né, que seja mais resistente. Últimos ajustes. A Gabi sai confiante e as crianças protegidas. Olha lá, eu já tô ansiosa pra sair, pra passear. Tá na hora de ir? Corta! Então, bom passeio. Beijo, tchau. Aulas em esportivos para track days, carros de corrida e até um dragster. As escolas de pilotagem amadoras estão entrando para o currículo de muita gente. Na pista, aula com a Ferrari F430 GT3. São 490 cavalos de um modelo desenvolvido para competir nas categorias de turismo da GT Series, que inclui provas como as 24 horas de Le Mans. Quando eles chegam, a principal dificuldade deles, como frear um carro de corrida. O pessoal está muito acostumado com carro de rua, que é uma frenagem suave. Você precisa frear forte para parar o carro. Outra coisa, uma tangência de uma curva. Você começa pelo lado de fora, entra na curva e depois espalha de novo, para fazer o menor ângulo numa curva, né? Isso que você precisa aprender. E aí você tem que fazer a tangência, a curva, aqui na saída você precisa acelerar e sentir o carro, né? Depois a aceleração total. Agora, um outro GT. Esse correu nos circuitos nacionais do troféu Maserati. Aí já vem Isso. Tem bem eficiência de freio, né, o carro. Bem legal, cara. Pode usar a zebra também aqui, ó. Essa aqui usou e começa a acelerar na saída. Isso. Agora ele tá pegando confiança no carro. Ele freou. Isso, vem reduzindo. É esse controle de trajetória aproveitando as tangentes que ajuda a baixar o tempo. Depois de fazer um curso desse, tu não quer mais acelerar na estrada, tu quer estar no autódromo sempre. Então, olha só essa outra escola. Estamos em Silverstone, na Inglaterra. Não é só piloto de Fórmula 1 que tem o privilégio de andar por aqui. Tem um centro de treinamento que qualquer um pode melhorar suas habilidades no volante. E o melhor, dentro de um esportivo. O instrutor conta que tem todo tipo de aluno, dos donos de esportivos que querem domar os motores, aos pilotos amadores. Vamos aí, vamos aí? A plataforma com água se desloca e o controle de estabilidade é desligado para que o aluno aprenda a controlar o carro. Eu tenho que reagir, se ele joga para a direita, eu tenho que corrigir para a esquerda. Se ele joga para a esquerda, eu corrijo ele para a direita. Bom, com o controle de estabilidade ligado, a história muda. Quase que eu não mexi no volante e o carro completamente fez o trabalho, digamos que sozinho. O Ed explica que a lição está em aprender que se o carro tiver muita transferência de peso, ele vai rodar. Quer ver do que ele está falando? Agora eu vou testar o seguinte, vou pegar o volante e vou manter ele estático aqui, não vou deixar ele corrigir sozinho. Virei completamente. O que é que aconteceu aqui? Eu segurei o volante totalmente reto, né? E eu não deixei o carro corrigir de forma natural. Outro tema, tração e uso do acelerador em situações extremas. E é preciso desviar dos esguichos d'água. Aqui, ó, tô a 22, eu vou girar e vou acelerar. Ó quanto eu já perdi o controle do carro. Ó. Isso porque eu tô acelerando, tô meio desesperado com o volante, não sei o que fazer. E o carro tá saindo de lado completamente. Então, para as pessoas não é natural soltar o acelerador quando o carro tá saindo de traseira. E sim, desesperadamente acelerar mais para ver se controla o carro. E quanto mais você acelerar, mais o carro vai sair de traseira. Mas e a escola de dragster? De volta à pista gaúcha. O carro tem 1.200 cavalos, mas fica estrangulado em 600 para os alunos. Ih, cara, o bicho pega. A gente faz o mais didático possível
para qualquer pessoa poder chegar e pilotar. Ele vai ter que aprender a dirigir o carro. Pô, dirigir o carro tá certo. Daí já vai pra pista. Bora, Razia! Eu! Vou dar-lhe, meu! Vou dar-lhe! Caraca! Meu, impressionante a força do carro, cara. Dá vontade de passar as férias estudando. Por hoje é só. Quer ver mais? Acesse o Globoplay. Para você um bom domingo e uma excelente semana. Tchau!